Olá pessoal, aqui é a professora Maria Luísa do Colégio Seduca e hoje nós vamos para uma correção da atividade do módulo. Correção atividade essa que está na página 324 e 325. Na primeira questão, nós temos um texto e diz assim: leia o texto a seguir e responda as questões. A chegada de Vargas ao poder deu início a uma nova fase da história política brasileira. O significado da Revolução de 1930 tem sido objeto de interesse de inúmeros estudiosos, que têm produzido diferentes interpretações. Para uns, em 1930 teria ocorrido uma revolução liderada por setores urbanos industriais. Para outros, o movimento foi conduzido pelos interesses da classe média, através da ação dos tenentes. Há os que afirmam que o que ocorreu foi apenas um golpe militar para deter o avanço das camadas populares. E há os que enfatizam que as ações dos grupos oligárquicos dissidentes. Mas, recentemente, considera-se que o movimento não foi resultado da ação de nenhuma classe ou grupo social em particular, mas que combinou diferentes interesses do setor político insatisfeitos com a situação vigente. Essa última interpretação, que vê os vitoriosos de 1930 como um grupo heterogêneo, dando o ponto de vista socioeconômico, quanto do ponto de vista político vem se consolidando, mesmo entendendo que o movimento militar de 1930 não pode ser definido como uma revolução, no sentido de alterar profundamente as relações sociais existentes, admite-se que ele inaugurou uma nova fase da história do país, abrindo espaço para profundas transformações. Aí, na sequência, nós temos as alternativas A, que diz: de acordo com o texto, é correto dizer que há apenas uma interpretação para explicar a Revolução de 1930. Justifique sua resposta. Então, esse texto, ele nos remete à Revolução de 1930, essa revolução, ela ocorreu por conta do Brasil ainda ser um país oligárquico, Ainda existia a oligarquia, que era a política café com leite. Então já existia uma insatisfação, como a gente viu na aula anterior, O Brasil, que nas primeiras décadas tinha muitas características do século passado, certo? E uma delas era ainda a política café com leite, A oligarquia cafeeira. Então, a resposta seria da pergunta, da alternativa A, que ele pergunta se, de acordo com o texto, é correto dizer que é apenas uma interpretação. Segundo o texto, não, ele dá várias interpretações. Então, não, de acordo com o texto, há diversas interpretações para explicar a Revolução de 1930. Alternativa B. Qual a interpretação para a Revolução de 1930 que vem se consolidando recentemente? A interpretação que considera-se que a Revolução de 1930 como resultado da ação de diferentes classes e grupos sociais que estavam insatisfeitas com a política do país durante a Primeira República. Então, foram várias classes, diferentes classes. Na letra C, porque a interpretação que vem se consolidando não entende que o movimento político de 1930 pode ser definido como uma revolução, Para ser uma revolução, na verdade, ele tem que alterar, profundas alterações das relações sociais, o que não ocorreu. Então, a resposta seria: porque damos o nome de revolução a acontecimentos que promovem mudanças existentes profundas em uma sociedade, transformando por completo sua estrutura política e social. Então, apesar de contribuir para que houvesse uma mudança no país, esse movimento de 1930 não alterou profundamente as relações sociais existentes na época. Então, seguindo aí na questão 2, que diz assim: explique o principal motivo pelo qual diversos setores da sociedade brasileira estavam insatisfeitos com o governo
oligárquico, né? Que governo era esse? Né? Eles estavam porque o governo ele só dava privilégio o quê? Aos cafeicultores, né? Era um governo que visava apenas a economia agroexportadora, né? Eles não visavam que o Brasil se industrializasse, não investia nas indústrias. Então, qual seria a resposta? O principal motivo pelo qual diversos setores da sociedade brasileira estavam insatisfeitos com o governo oligárquico durante a década de 20 era o excessivo privilégio concedido para esse governo apenas uma pequena parcela da população, que seriam os grandes produtores de café, os cafeicultores. Na questão 3, o que foi o tenentismo, né? O tenentismo, que foi um movimento, né, que contestava os privilégios da oligarquia cafeeira, né? Através de alguns tenentes. Foi um movimento organizado por oficiais do exército, né? Cujas principais revoltas ocorreram nas primeiras décadas de 1920. Seus principais integrantes criticavam os privilégios concedidos pelo governo aos grupos agroexportadores e desejavam promover reformas nas instituições públicas para modernizar o país, né? O que é que eles queriam também com essa modernização? A industrialização. Na próxima questão, que é a quarta, quais foram os principais efeitos da crise de 1929 no Brasil, né? Essa crise que começou primeiro nos Estados Unidos, se alastrou aí pelo mundo, né? E muito se fala dessa crise hoje porque foi uma crise que os países sofreram um grande impacto financeiro e hoje, com a pandemia que a gente está do coronavírus, se estima que teremos uma crise muito pior do que a de 1929, certo? Então, a crise no Brasil, né? A crise de 1929 causou a queda das exportações do café no país, além de fazer o preço de produtos diminuir. Isso acelerou o processo de desequilíbrio de grandes cafeicultores brasileiros, de modo a perderem o poder, né, na sociedade brasileira, né? Chegaram até a falir. Na quinta questão, o que motivou a formação da Aliança Liberal, né? Essa aliança foi formada após o presidente paulista, Washington Luiz, apoiar a candidatura de outro paulista, né? Não seguindo aí a política café com leite, que teria que indicar um candidato de Minas Gerais, né? E não de um candidato mineiro. As eleições presidenciais de 1930, rompendo assim a chamada política café com leite. Dessa maneira, a oligarquia mineira se juntou com a oligarquia do Rio Grande do Sul e da Paraíba para fazer oposição aos paulistas. Na sexta questão, explique de que maneira Getúlio Vargas chegou ao poder em 1930, né? Através de um golpe, né? Um golpe liderado pela Aliança Liberal, após, né, eles perderem a eleição. Então, após perderem a eleição para presidente em 1930, membros da Aliança Liberal passaram a articular um golpe para chegar ao governo, com o assassinato de João Pessoa. A ideia de chegar ao poder por meio de um golpe ganhou força. Então, com o assassinato de João Pessoa, isso aí, eles passou uma comoção popular muito grande. Assim, em outubro de 1930, iniciou-se um movimento armado que obrigou o então presidente, que era o Washington Luiz, a abandonar o cargo. E quem foi que assumiu foi Getúlio Vargas, né, que tinha perdido a eleição, né? Mas aí, como eles não aceitaram, né, acabaram dizendo que existiu fraude e usou, né, o assassinato de João Pessoa por uma comoção muito grande, dizendo que o contra, né, tinha, né, o lado do governo de Washington Luiz havia assassinado João Pessoa.
Na sétima questão, quais as principais mudanças implementadas pela Constituição de 1934, que seria a terceira Constituição do Brasil e a segunda Constituição da República? Entre as principais mudanças implementadas pela Constituição de 1934 estavam a jornada de trabalho de 8 horas, salário mínimo, o voto que passa a ser secreto, o direito do voto das mulheres e o ensino primário gratuito e obrigatório, ok? Então, a gente vai para a correção agora da página 332 e 333. Na página seguinte, né, que é a 332, nós temos aí um outro texto que diz assim: leia o texto a seguir e responda as questões. A permanência de Getúlio Vargas no poder não teria sido possível se o extraordinário sucesso econômico alcançado durante o seu primeiro governo, sem o seu extraordinário sucesso do primeiro governo. Para se ter noção do significado profundo desta afirmação, basta mencionar que, por volta de 1945, nossa industrialização finalizava seu primeiro grande ciclo. Em outras palavras, pela primeira vez, a produção fabril brasileira ultrapassava a agrícola como principal atividade econômica. Nesse período, também assistimos ao surgimento das indústrias de base, ou seja, aquelas dedicadas à produção de máquinas e ferramentas pesadas, as siderúrgicas, metalúrgicas e as indústrias químicas. Surpreendentemente, essas transformações ocorreram em uma conjuntura internacional adversa. É bom lembrar que a crise de 1929 e a depressão econômica que a seguir fizeram que, durante a primeira metade da década de 1930, os preços internacionais do café diminuíssem pela metade. Mesmo assim, a economia brasileira apresentou, entre 1930 e 1945, taxas de crescimento próximas a 5% ao ano. Contudo, esse desenvolvimento não ocorreu de maneira equilibrada. A atividade industrial apresenta taxa de crescimento anual de 3 a 7 vezes mais elevada do que a agricultura. Esta, além de sofrer diminuição pela metade em relação aos anos de 1929, registra forte tendência à estagnação. Ou seja, o texto ele vai se referir, né, a Getúlio Vargas, ao incentivo que ele deu, né, nas indústrias e principalmente nas indústrias de base, né? E como ele foi driblando aí a economia nessa crise de 1929. A seguir, nós temos as alternativas. A. De acordo com o texto, o que tornou possível a permanência de Vargas no poder, né? De acordo com o texto, Vargas permanece no poder, só foi possível por causa do sucesso econômico que ele alcançou no seu governo. Na letra B, qual foi o grande destaque da economia brasileira durante o governo Getúlio Vargas? O grande destaque da economia durante o governo foi o crescimento das indústrias, que ultrapassou pela primeira vez a produção agrícola, certo? Porque o que é que o Brasil era? Um país agroexportador, né? Quem imperava era a indústria, era o quê? Os produtores de café. Então, houve o quê? Um incentivo, né? Um investimento pesado do governo nessa área. Houve equilíbrio, a letra C. Houve equilíbrio entre o crescimento das atividades industriais e a agricultura em 1930 e 1945? Justifique sua resposta. Não. Entre 1930 e 1945, a atividade industrial apresentou taxa de crescimento anual de 3 a 7 vezes mais elevada do que a atividade agrícola. Então, o investimento, né, e a produção foi bem alto. Na segunda questão, explica o que foi o Plano Cohen e de que maneira ele foi utilizado por Getúlio Vargas para permanecer no poder, né?
Foi um plano, na verdade, um plano falso, né? Como ele já tinha tido lá na intentona, né, que queriam tomar o poder, né? Alguns rebeldes comunistas, né, supostamente queriam tomar o poder. Então ele usou isso, né, implementou todo um plano como se o Brasil sofresse ameaças comunistas. Então vamos ver o que foi. Foi um suposto plano comunista para tomar o poder do país em 1937. O plano foi elaborado por aliados de Getúlio Vargas com a intenção de fortalecê-lo após divulgar o falso plano, alegando a necessidade de defender o país. Getúlio cancelou as eleições que seriam realizadas em 1938 e anunciou a implementação do Estado Novo. Então ele continua no poder, né? E foram anos, né? Anos de ditadura aí. Na questão 3, observe a imagem abaixo e responda a questão. Nós temos a imagem aí que fala por infirmo, que seria pequeno. Significaria, essa palavra significa pequeno ou de pouco, né? Que seja um presidente, ou então que seja de pouco presidente, ou pequeno presidente. O trabalho de grande brasileiro em bem à coletividade apresentará o renovamento no futuro. A gente vê aí a imagem, ele ao fundo, a imagem grande, e vários setores de trabalho, né? Nessa imagem. Aí na questão seguinte diz assim. Letra A, faça uma descrição do cartaz. Então, o cartaz ele representa trabalhadores de diferentes áreas marchando e sorrindo. Ao fundo é apresentada a imagem de Getúlio Vargas e na parte inferior do cartaz há uma mensagem exaltando a importância dos trabalhadores, né? Na letra B, de que maneira Getúlio Vargas foi representado? Né? Ele ficou aí como destaque, não? Foi representado com grande destaque, ocupando todo o plano de fundo do cartaz, indicando a exaltação de sua imagem como líder dos trabalhadores, né? Ele que usava a mídia, usava o rádio, tudo ao seu favor. Tanto que ele desenvolveu o DIP, né? Que seria um órgão de censura e de divulgação, né, da sua imagem. Na alternativa C, relacione as mensagens transmitidas pelo cartaz com a figura de Getúlio Vargas como protetor dos trabalhadores. Então, a frase, ela apresenta no cartaz, exalta o trabalho individual de cada brasileiro, já que ele representa aí, né, cada trabalhador, em favor de um bem maior no futuro, colocando Vargas como um grande líder responsável por uma marcha rumo ao desenvolvimento do país. Pronto, pessoal, essa foi a nossa correção do módulo, né, da atividade do módulo. Espero que vocês estejam todos em casa, se cuidando, saindo só se for necessário, se precisar sair, coloquem a máscara, né? Usem álcool gel, não esqueçam de estar lavando as mãos. E lembrando que nós estamos em casa, mas não estamos de férias. Estamos apenas em isolamento social, então precisamos continuar estudando. Assistam os vídeos, assistam as aulas, façam as suas atividades, corrijam as suas atividades. Ok? Tchau e até a próxima.